Bom, agora podemos dar andamento então com o interrogatório do acusado José Eric Rego dos Santos. Boa tarde, senhor José, tudo bem? Boa tarde, senhor. Tudo Senhor bom? José, o senhor está sendo acusado, junto com Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, Marco Vinícius Oliveira Ambrósio, Cauã Rego dos Santos e Silviano Santana dos Santos, nos fatos que aconteceram em 21 de julho de 2023. Somente eu vou lhe dar ciência que são 3 crimes que o senhor está sendo acusado: participação no homicídio, participação em associação criminosa armada e ocultação de cadáver. E o senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas, poderá ficar em silêncio, isso não vai lhe prejudicar. Mas é a sua oportunidade de dar a esses 7 jurados as suas versões dos ocorridos. Sim, senhor. Doutor? Ele só responde as perguntas da defesa e dos jurados. Tá. Considerando, já vou falar para o senhor que eu já evoluí a minha decisão. Se o senhor quiser impugnar, vai ser aberto. Eu vou respeitar o direito dele ficar em silêncio, mas eu vou consignar o que eu quero perguntar. Ele simplesmente diga que vai ficar em silêncio. Tá. O que te perguntarem, tanto o doutor quanto os promotores, tu diz que vai ficar em silêncio. Quando passar para mim, aí tu pode responder, tá? Sim, Tá. sim. A minha pergunta é pouca. São verdadeiras as acusações contra você? Sim, doutor. Se não, vai ficar em silêncio ou sim? Não. O que você quer falar? São verdadeiras ou não? Eu quero ficar, quer ficar em silêncio? Eu não entendi. Não. Quando o doutor te perguntar, o doutor Gabriel, os promotores ali, tu responde, eu vou ficar em silêncio. Entendeu? Ah, sim, agora entendi. Quando eu te perguntar, ou algum defensor aqui, aí tu pode responder. Ah, sim, sim. Tu entendeu? Ele vai te fazer várias perguntas, tanto ele quanto os promotores, eu vou ficar em silêncio. Sim. Só Tá? o doutor E os promotores? Os promotores. Ah, Eu sim, vou ficar em sim. silêncio, tá? Entendi agora. Já Então tá, só quero saber se são verdadeiras as acusações contra você. Eu Vai vou ficar em silêncio? Vou ficar em silêncio. Tá bom. Senhores promotores, querem fazer alguma pergunta? Bom, não? Uhum. Então, com a palavra, Zé, boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor sabe o que está sendo julgado aqui? Sim, senhor. O senhor pode responder aos jurados aqui, falar o que aconteceu naquele dia? Eu me recordo, né, primeiramente, boa tarde a todos os jurados. Me recordo de ter vindo da chácara. Eu estava ajeitando o trator do meu pai. E acho que era por volta de umas 10 horas, eu acho, não me recordo muito bem. Quando meu irmão me ligou para pedir o carro, aí eu falei para ele que eu não podia dar o carro para ele por causa que eu estava precisando do carro. Então ele me pediu para me deixar ele lá no lugar. Aí eu falei para ele assim, onde é que é? Ele falou assim, é bem aqui na Cuiabá. Aí eu falei assim, eu vou lá na Sudeste, vou comprar umas peças lá, o meu trator de esteira lá, que era o trator de esteira do meu pai. E indo pra lá, foi que ele pediu para me parar num canto lá, e eu não me lembro, eu não recordo qual é o canto, o nome da rua. A gente encontrou com H, né? E eu deixei eles na proximidade lá da Cota e Cota. Aí de lá eu fui pro outro lado. Daí eu lembro de ter recebido uma mensagem do meu irmão para me voltar lá com ele, né? De novo, rapidamente. E foi tudo quando aconteceu. Já veio de lá e ele falou que o Hamilton tinha feito besteira. E daí eu não entendi mais nada. Tá. Bora lá agora por parte. O senhor então deu essa carona pro seu Hamilton, Sim. que é o rapaz que está lá no Amapá, e pro seu irmão. O senhor tinha conhecimento do que eles iam fazer, o que eles fizeram, o que eles iam fazer lá nesse apartamento, lá nesse kitnet? Não tinha conhecimento, doutor. Não tinha conhecimento até porque eu tava a trabalho, né? Eu tava trabalhando. E quando meu irmão me chamou pra mim ir lá,
pra deixar ele lá, eu não sabia pra que era. Eu tava inocente ali, não sabia pra que era. Tá, então eles vão lá, tem esse evento lá com o seu Hamilton, seu irmão e o rapaz Sim. lá que faleceu, e retornam pro carro. Sim. E daí, o que aconteceu? Daí, quando o meu irmão falou que o Hamilton era... que ele tinha brigado com um rapaz lá dentro, lá, matou o cara lá e ficou bravo lá, não sei. E falou pra mim seguir, né? E vocês seguiram pra onde? Eu segui o rumo de casa, Pro rumo de casa. É. Aonde? Na Nova República? Nova República, mas só que aí ele pediu pra deixar ele num lugar. Só que daí eu já não lembro onde é que era o lugar, não. E no outro dia que vem a situação de carregar o corpo? Doutor, nessa parte aí, eu não me recordo assim, só lembro do Hamilton ter chegado lá com meu irmão, ter falado com ele, né? E nessa hora de ter como é, nessa hora no outro dia, eu sei que meu irmão tava tipo pressionado, né? Eu senti que meu irmão tava tipo pressionado. Ele estava inquieto. Tava inquieto, ele tava inquieto, então ele me chamou pra ir. E aí, te chamou pra quê? Ele me chamou pra mim ir lá na casa lá. Você chegou na casa lá, e aí, chamou mais alguém? É isso que eu quero que tu desenrole. Quem tava lá na cena era tu, não era eu nem o jurado. Sim, sim. Não, tava eu, ele e o meu irmão, o outro, o Cauã. Nós estávamos lá e quando eu cheguei lá, me deparei com as sacolas já, né? Aí ele só falou pro meu irmão que ele tinha que tirar, entendeu? De lá. E pelos vídeos tinha mais pessoas. Você chegou a conhecer outras pessoas lá? Não conheço nenhuma daquelas pessoas. Foi exibido esse vídeo pra você lá na delegacia. Você recorda? Não, também não. Na verdade eu vi só uma foto que a delegada mostrou pra mim. Ela perguntou se eu conhecia, eu falei que não também, não tinha conhecimento de nenhuma dessas pessoas. Tá, vocês foram lá na delegacia, aí pegaram o corpo. E aí, o que aconteceu? Porque vai ser exibido aqui você carregando os sacos. O que aconteceu de lá? De lá a gente colocou o corpo, né? E seguiu para proximidade da Estrada Nova, né? Da Estrada Nova teve outro carro, eu estava no Ford Ka, aí o Hamilton estava com outro carro, então a gente acabou de seguindo o carro, então foi trocado o carro, né? E, sei lá, e liberaram nós, depois que eles trocaram a sacola para outro carro, aí quando chegou na localidade trocaram e mandaram a gente embora. Mandaram vocês embora. Sim. Você falou aqui que parte do seu depoimento na delegacia, que vocês chegaram a seguir até uma ponte onde acharam o corpo. Sim. Você seguiu até lá? Não totalmente até aonde que foi encontrado, né? Como a delegada tinha falado. Eu não cheguei até onde foi encontrado. Eu só cheguei até na ponte lá, onde estava lá. Eu não cheguei aí aonde onde é que estava enterrado, nada. O senhor pertence a alguma facção criminosa? Não, senhor, nunca pertenci a alguma facção criminosa, sempre trabalhei, né? Eu sou o provedor da minha casa. Depois do meu pai ele ter falecido, eu tomei a frente dos negócios da minha família. Então, eu comecei a trabalhar. Depois que ele faleceu, comecei a trabalhar duro mesmo e é isso, doutor. O senhor se envolveu então todo nesse circuito por causa do seu irmão? Sim, meu irmão ele me chamou e eu fiquei muito preocupado com isso, entendeu? Eu como o irmão mais velho de todos, eu fiquei muito preocupado com ele.
fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ele, que eu tinha acabado de perder o meu pai. Meu pai para mim era tudo. O senhor lá no seu depoimento na delegacia falou que é ali que o senhor estava tomando conhecimento que seu irmão estava se envolvendo. Sim, a delegada perguntou, eu falei assim, não, delegado, eu não sei. Meu irmão, eu não sei se ele é de organização criminosa, se eu estou sabendo é agora. Entendeu? Nunca vi meu irmão com nenhum movimento estranho de drogas, de arma, de nada. Nunca vi. Ele sempre se mostrou uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa para a família, me ajudava bastante no trabalho. Eu mexo com trator de esteira, me ajudava muito. O senhor está preso há quanto tempo? Estou preso há 1 ano e 6 meses, doutor. Tá, vamos lá agora. O senhor já respondeu um inquérito também acusado de um homicídio. O senhor recorda disso? Sim, senhor. O senhor sabe o resultado? Não, senhor. O senhor tem conhecimento que o seu processo foi arquivado na delegacia porque não conseguiram provar que foi o senhor? Se eu estou sabendo agora o que o senhor está me falando. Porque eu não tenho conhecimento, né, sobre essa situação. Eu sempre falei para minha família que eu ia tomar o lugar do meu pai, de cuidar da minha família, de proteger eles, né, e dar o pão de cada dia, porque meu pai ele sempre se mostrou uma pessoa que sempre ajudou as outras pessoas, né? Então eu, no lugar do meu pai, eu fiquei como sendo provedor da minha casa, o esteio da minha casa, dando para minha casa um conforto que o meu pai sempre dava, nunca deixou faltar nada. Então o senhor entrou isso porque o Vinícius lhe chamou para essa carona? Sim, ele me chamou e eu acabei indo com ele, né, nessa situação, mas eu não sabia. O seu Hamilton o senhor nunca viu na vida? Não conheço o Hamilton, não conheço nenhuma pessoa, não conheço a mulher, não conheço esse rapaz que faleceu, não conheço ele, não conheço nunca tive conhecimento com organização criminosa. Nunca tive. Aqui no seu depoimento o senhor fala que quando eles chegaram lá uma mulher deu a chave. O senhor sabe quem foi essa mulher? Foi a mulher que estava aqui com nós. Aqui, A dona Silvânia. A Silvânia. Dona Silvânia, né? Sim, foi ela. O senhor respondeu mais algum outro processo? Não, doutor, não, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar as outras pessoas, né? Graças a Deus, onde eu vou, só sempre levo a minha boa conduta de trabalhador. As pessoas me conhecem aí como pessoas trabalhadoras, assim. Os amigos do meu pai, eles sempre me admiraram, né? Por eu ser uma pessoa jovem e que nunca se envolveu com esse tipo de coisa, não vendeu as coisas do pai para as outras coisas, né? Como drogas, assim como tem muitas pessoas. Eu não, me mantive firme e botei as coisas do meu pai para funcionar, trabalhar para dar o sustento para minha família, para meus irmãos. O seu pai morreu de que forma? Meu pai ele foi tirado de mim. Meu pai era o meu melhor amigo, não tinha amigo. Meu pai foi morto em 2020 e durante esse tempo que eu tô encarcerado, eu penso muito nele, né? Eu penso assim, o que ele ia falar de mim agora que ele nunca passou por isso, né? Nunca. Eu sempre falei para ele, meu pai, eu sempre vou lhe honrar aqui nessa terra aqui, eu nunca vou fazer nada errado. Como eu sempre fiz aí para meus irmãos, sempre mostrei uma boa conduta para meus irmãos, tenho como espelho para eles, né? Como uma pessoa trabalhador, uma pessoa que sempre ajudou e trabalhou para colocar o pão de cada dia nas nossas casas. Hoje tem muitas pessoas aqui nessa plateia, a maioria é sua família? Tem. Tem.
é porque eu não vejo. Então o senhor se declara inocente das acusações. Sim, doutor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Doutor, eu fico emocionado assim, né? Eu tô 1 ano e 6 meses sem ver a minha família, né? Eu só via a minha família, só a minha mãe, às vezes, dava um tempão sem ver minha mãe. Ontem esse dia que teve a visita, ela apareceu lá, me deu um abraço muito forte. Eu vejo muito a minha esposa, meus filhos. Eu me preocupo muito, assim, como as pessoas falam, né? Hoje em dia a situação ela não tá muito fácil, né? E meus filhos estão crescendo longe de mim. É o que eu mais sinto falta, porque meu pai ele sempre foi presente comigo e nunca deixou faltar nada pra mim. Nunca deixou faltar nada. E hoje eu tô deixando faltar o mais importante, que é o afeto, o carinho com meus filhos, que eu não tô perto deles hoje. Hoje eu me encontro aqui sentado aqui na frente dos jurados, né? E eu não sei mais o que falar, doutor. O senhor vai ser exibido aqui a filmagem. O senhor confirma então que é o senhor carregando as sacolas. Sim, senhor. Então, eu entendo por satisfeito, excelência. Alguma pergunta? Ele vai responder aos jurados? Seu José Eric, pergunta agora dos jurados, tá? Sim, senhor. Por que motivo, já que você afirma que é uma boa pessoa e tem uma boa conduta, não foi o primeiro a denunciar o crime assim que teve conhecimento? Porque eu fiquei com medo, doutor. Eu fiquei com medo porque, assim como depois que eu fiquei sabendo que era negócio de organização, né? Eu fiquei com medo, com muito medo mesmo, e preferi ficar calado. Até então, quando a delegada chegou, né, comigo, não resisti nem nada, fui lá, falei pra ela tudinho, falei que eu não tinha nada a ver, né? Ela falou pra mim que estava surpreendida porque eu estava nessa situação. Eu falei pra ela assim: doutora, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tentei proteger o meu irmão, mas acabei sendo arrastado com ele. Você sabe informar quem desmembrou o corpo do falecido Victor? Doutor, eu não sei informar quem foi, porque eu não estava na hora, não vi quem foi. Eu nem conheço essas pessoas que estavam indo na casa lá. Só o único que eu conheço daí é só o meu irmão, que é o Marcos Vinícius. É o único que eu conheço, é ele. Eu não conheço outros. Você disse que respondeu um crime e seu advogado disse que foi arquivado. Poderia esclarecer que crime era esse? Acho que é com o senhor, doutor, que falou. O jurado. O jurado quer saber que crime era esse. Microfone, por favor. Como foi o advogado que falou, eu vou pedir para ele esclarecer. Acho que é mais técnico do que ele. Oi. Na realidade, teve uma pessoa que era acusada de matar o pai dele. Aí essa pessoa morreu. Aí o primeiro investigados foram a família deles. Só que não conseguiram provar nada, nem um vínculo, nada. Foi esse, mas foram como investigados pelo fato desse cidadão ter supostamente matado o pai deles.
E bom Só que que se não diga, passou da delegacia. não tem nada a ver com este fato. Nada. Não passou da delegacia. Não tem nada a ver com este fato de hoje. Não, Também. não. Segundo, há mais uma pergunta. Você ajudou a colocar as partes do corpo dentro das sacolas? Não. Então você não tinha conhecimento do que tinha dentro das sacolas? Não. Na hora não. Na hora não. Depois que eu tive o conhecimento do que era. Depois Porque quando, então? Porque era 3 sacolas, né? Aí foi que eu vi lá, né, um pouco de sangue. Aí foi que eu me assustei um pouco. Meu irmão também se assustou, o Cauã se assustou. Acabei levando meu irmão também para esse daí. Mas na hora. Tá. Você ficou sabendo depois. Só especifique para o jurado, que acho que ele quer saber isso. Que momento que você ficou sabendo que era? Vocês já estavam na estrada, estavam no carro, estavam carregando? Não, tava no carro. Na verdade, nós estava indo lá na casa já. Eu não sabia não. Na hora, depois que a gente entrou na casa, entendeu? Que eu vi o sangue, mas na sacola não identifiquei se era parte. Eu só vi sangue, mas eu não identifiquei nada. Mais algum, senhor jurado? Temos a mesa 4. Em que momento a Silviane entregou a chave? Ela entregou a chave? É. Você falou que foi ela que deu a chave do apartamento. Sim, foi que ela. Momento? Foi quando eu fui deixar. Quando eu fui deixar o meu irmão. Eu fui lá no Sudeste, aí ela estava perto de uma esquina. Aí ela chegou lá e só jogou a chave, assim. Ela estava meio com raiva, ela só jogou a chave. Só que eu não... Só para deixar bem claro, a pergunta, vou complementar. Em que momento a Silviane entregou a chave? Aí a jurada pergunta, na Matinha, no bairro da Matinha, ou quando você deixou o irmão e o Hamilton no estabelecimento? Como, excelência? Que você levou teu irmão e o Hamilton lá na casa lá, não levou? Não, sim, ela deixou antes. Deixou antes, foi, sim senhor. Então quando você chegou com o teu irmão e o Hamilton na Cuiabá, ela estava por ali, é isso? Sim, senhor. Então não foi no bairro da Matinha, foi aqui na Cuiabá, correto? Foi perto da Cuiabá, ali perto de uma farmácia. Eu me recordo, foi isso, senhor. Mais algum, senhores jurados? Aí ela pegou a chave, teu irmão e o Hamilton foram para a casa, o kitnet, e você saiu, é isso? Sim, senhor. Ficou claro agora, né? Mais alguma pergunta? Não. Então, interrogatório encerrado. Agora, José, você pode sentar onde você estava sentado. Alguém quer ir ao banheiro, senhores jurados? Senhores oficiais, uma jurada querendo ir ao banheiro. Aí, depois que ela voltar, podem trazer... Aí é o Marcos Vinícius. Qual vai ser sua orientação, doutor? Mesmo? Teste. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Vossa Excelência. Marcos, chegou agora a hora do seu interrogatório. Somente eu vou lhe dar ciência que você, junto com o Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, com o seu irmão José Eric Rego dos Santos, seu irmão também Cauã Rego dos Santos e a dona Silviane Santana dos Santos, estão sendo acusados da prática de 3 crimes: homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Seu advogado, aqui presente, doutor Igor, diz que a orientação dele é que você só responda às perguntas dele e do jurado. Não responda as minhas e não responda as dos promotores. Você confirma que vai seguir essa orientação e não quer me responder? Sim, Vossa Excelência. Eu não vou perguntar, doutores, querem consignar perguntas ou não?
Então, doutor Igor, fica à vontade. Marcos, boa tarde. Boa tarde, doutor Igor. Como é o seu nome completo? Eu me chamo Marco Vinícius de Oliveira Ambrosa. A sua idade? Eu tenho 21 anos. 21 anos. 21 anos. Na data dos fatos, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. O senhor sabe o que está sendo apurado aqui. Sim, sei. O senhor pode dizer o que aconteceu, então? Posso. Tem outro rapaz que está detido lá, está preso lá no Amapá. Sim. O senhor o conhecia? Doutor Igor, primeiramente uma boa tarde. Desejo uma boa tarde a todos que aqui se encontram. Eu conheci sim o Hamilton. Através depois da morte do meu pai, eu fiquei uma pessoa muito abalada, desorientada da minha mente, sem saber o que fazer. Nunca foi descoberto que foi feito ao meu pai. Eu fiquei procurando saber isso. E foi através que eu consegui contato com um rapaz chamado Playboy, conselheiro do Amapá, e eu queria me envolver com a facção por esse processo que meu pai tinha morrido, que eu queria saber quem era que tinha matado meu pai. Então foi que ele falou que para me envolver com isso, eu tinha que primeiramente fazer uma missão. Mas aí foi desde aí que ele me apresentou ao Hamilton. Entrei em contato com o Hamilton e o Playboy falou que eu tinha que entrar em contato com ele. Foi que o Hamilton falou que era pra gente fazer uma missão. Mas até então eu não sabia do que estava se tratando e ele só falou que eu tinha que acompanhar ele. Então foi que eu entrei em contato com ele, com o Hamilton, e a gente foi, né, pra gente ir nessa missão. Foi aonde conversei com ele, estava em Santarém, conversei pelo telefone, tudo. Isso sem meu irmão saber de nada, sabe? Até então entrei em contato com ele, conversei. E ele estava falando que tinha que fazer essa missão, mas até ainda ele não tinha me passado a ordenança, nada. Ele falou só que eu tinha que ir com ele lá, que era para poder, por isso eu entrar e saber quem, procurar atrás de quem tinha feito aquilo com meu pai, que eu estava desorientado da minha mente. Até então que meu irmão, ele ia comprar umas peças, estava disposto a comprar umas peças, eu pedi a ele uma carona e pra gente ir buscar o Hamilton. Foi que meu irmão me cedeu essa carona, mas meu irmão sem saber de nada. Isso foi num dia? Isso foi no dia já. Tá. Esse irmão que deu essa carona foi o José, foi? Isso, foi o José Henrique. Então o senhor confirma que o senhor pertencia, ou então estava querendo ingressar? Eu estava querendo ingressar, doutor Igor Dozani. Estava querendo ingressar porque eu estava desorientado da minha mente. Foi me passada essa missão para me fazer. O senhor Hamilton, então, o senhor não conhecia antes? Não, antes não. Eu comecei a conhecer ele através desse Playboy, que era conselheiro do estado do Amapá. Tá, o senhor chegou lá, na situação. Isso. O senhor entrou dentro do apartamento. Entrei com o Hamilton. Houve um fato lá. Houve. O Vitão ainda chegou a brigar com o Hamilton? Eles entraram numa luta corporal, doutor Igor Dozani. Então o Vitão chegou a agredir o Hamilton. Chegou, agredia ele. Mas até então o senhor não sabia se era para cobrar? Não sabia, porque ainda não tinha me dado a ordenança antes. Ele só disse que eu tinha que acompanhar ele, mas era uma cobrança. Uma cobrança. Isso. Tá ok. Nessa situação lá, o rapaz, o Hamilton, ele chegou batendo o pé na porta, quebrando as coisas? Não, eles só tiveram uma luta mesmo, corporal, que os dois tiveram uma briga ali, sabe? Uhum. Um discutindo com o outro, até que partiram para agressão. Tá. Tem uma filmagem, o senhor já viu essa filmagem ou não? Já. O senhor confirma que é o senhor saindo dali? Sim, é eu saindo sim, doutor Igor. Depois tem outra filmagem, que são mais uns 6 homens. O senhor conhece algum daqueles homens lá? E, doutor Igor, eu desconheço esses homens, nunca vi eles, nem por telefone, nem por foto, nem por nada, desconheço esses homens. O senhor desconhecia até o seu Hamilton também? Quem? O senhor desconhecia até o seu Hamilton aqui, a dona Silvânia, o senhor não conhecia antes desse fato? Não, antes desse fato não. Eu comecei a conhecer o Hamilton depois dessa missão que foi proposta.
que eu queria me ingressar na facção. Tá. Então, seu irmão aqui, você afirma categoricamente que ele tá de laranja. Tá de laranja, senhor, porque eu pedi apenas uma carona a ele. Meu irmão, ele é um excelente trabalhador, cara. Dentro daquele lugar, eu ficava até pensando do que eu tinha colocado meu irmão nessa situação. Porque ele tem filho pra criar, sabe? Mulher dele grávida. E eu ficava me segurando assim, mas ao mesmo tempo triste por ali, pensando na situação do meu irmão com a mulher dele que tava grávida, filho novo. Sabe, meu irmão sempre um cara trabalhador e eu por um breve momento caí na lábia, a minha mente fraca depois da morte do meu pai. Acabei caindo assim, que tem muitas pessoas que caem na sedução do crime, sabe, doutor Igdozani? Mas eu tô muito arrependido desses fatos. É porque eu tô na frente de todos aqui, mas tô muito arrependido de tudo isso que aconteceu. Porque até então, sempre, como as pessoas que moram perto da minha casa falou, sempre fui uma pessoa, sabe, obediente, tratei os outros e depois de um tempo, quando a morte do meu pai, eu fiquei desorientado, sempre trabalhei, ajudei, sabe, diante desses fatos. E depois que tudo isso aconteceu, aí foi o que aquelas pessoas fizeram com aquele rapaz. Então eu fiquei desesperado, sabe? Que o Hamilton falou que eu tinha que despachar aquilo e tal, porque eu tinha colocado meu irmão naquilo, que ia pegar pra mim e tal. Falando que, porque meu irmão não tem nada a ver, sabe, doutor Igor? E foi que eu acabei convidando meu irmão lá na casa da minha avó pra me tirar aquilo daquele lugar. Mas ele não, nem ele não sabia o que tinha acontecido. Tá entendendo? Tá. Esse é o Cauã. Isso, o Cauã e o José também não sabia que tinha acontecido aquilo com o cara, sabe? O José foi ele que deu a carona pra vocês lá, então. Foi. No primeiro momento foi. O José ele volta no outro dia. Volta. Mas por causa que a minha pessoa convidou ele pra me ajudar, que eu tava uma pessoa que, quando eu entrei dentro do carro, eu falei, mano, o Hamilton matou o rapaz, aconteceu isso. Uma cagada, só falava que era uma cagada. Tá. E o Cauã aparece no outro dia, lá com vocês também, que tem a filmagem do Cauã. Tem. O Cauã vai lá na ponte, lá, salvar o Não, rapaz? não, o meu irmão, até na hora então lá ele ficou, quando ele presenciou o fato, ele ficou tão desesperado que no meio do caminho meu irmão começou a passar mal e ele pediu para deixar ele no meio do caminho. Tá. O senhor tem mais alguma coisa a declarar? Doutor Igor, que o que eu tenho a declarar é que eu tô arrependido, sabe, de tudo isso que aconteceu, mediante esses fatos. Mediante isso, de ter colocado, eu peço perdão pro meu irmão e meu outro irmão que não está aqui, eu peço perdão a ele também por ter acontecido, por eu ter colocado também, peço perdão à minha família por ter colocado eles nessa situação a qual estão passando hoje, que não é nada fácil. Ter um familiar dentro do carro, se tá longe da pessoa, sabe? Mas eu tô pagando por um erro que eu cometi, sabe, doutor Igor? Pelo um ato que eu fiz. Então, eu tô totalmente arrependido mesmo de tudo que aconteceu. Se tu pudesse ter pelo menos uma misericórdia da minha vida, pudesse me dar pelo menos uma oportunidade, uma chance, como Jesus deu para aquela mulher adulta. O senhor tinha alguma motivação de cometer esse crime lá contra o Vitão? Não, não. Até então, porque eu não cheguei nem a de fato e de verdade a ingressar na facção, porque era através dessa missão que eu ia ingressar. Tá ok. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, temos calado. Tá ok. O senhor pode responder as perguntas dos jurados também, tá? Vocês têm perguntas, senhores jurados? Temos várias. O vídeo veio de rosa agora. Amanhã? Não, amanhã.
Você sabe dizer quem esquartejou o corpo? Eu não tenho ciência de quem esquartejou Vossa Excelência. Não tenho identificação de quem eram essas pessoas. Quanto tempo durou a luta corporal entre H e Victor? Vossa Excelência, foi poucos instantes, sabe? Aquela luta ali, logo ele efetuou o disparo nele e eu já fiquei agoniado e nas imagens mesmo constata que eu saí de dentro do quarto, de dentro do apartamento primeiro. A outra pergunta do... Como e quem matou o Victor? Foi o Hamilton. Como? Eles tiveram uma luta e ele efetuou um disparo nele, porque eu só ouvi apenas um disparo. Eu não sei se houve 2 disparos, eu só ouvi apenas um. Onde foi o disparo? Especifica, acho que o jurado quer saber isso. Não entendi. Em que local do corpo do Vitão foi o disparo? De fato e de verdade, eu presenciei um pouco de longe, Vossa Excelência, assim, eu não cheguei perto, porque eles estavam numa luta corporal na hora que ele efetuou o disparo dele. Então, eu não sei se pegou na região da cabeça ou se pegou na região da parte do peito, da costela, não deu de identificar. Certo. Você participou do esquartejamento? Não participei com o esquartejamento e até me surpreendi na hora que aconteceu isso. Você estava consciente que não tinha mais volta quando foi para o apartamento? Não entendi. Você estava consciente que já não tinha mais volta quando entrou no apartamento? Quando eu fui lá com ele no local na hora, É. eu sabia que era uma missão e que ali tudo podia acontecer, sabe, Vossa Excelência? Então, eu fui, na verdade, sabendo, isso eu assumo que eu fui sabendo. Sabendo do quê? Mas eu fui lá na participação que ia acontecer algo. Que ele ia cobrar e chegou lá na hora a qual eles tiveram uma briga e ele efetuou o disparo dele. Mais algumas, senhores jurados? Não havendo mais perguntas, muito obrigado, senhor Marcos. Encerrado o seu interrogatório. Pode retornar onde você estava sentado, por favor. Obrigado. Senhores jurados, alguém quer... Vamos então agora ao interrogatório do acusado Cauã Rego dos Santos. Boa tarde, seu Cauã, tudo bem? Boa tarde. Seu Cauã, seu interrogatório, o senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que forem feitas, poderá ficar em silêncio e isso não vai lhe prejudicar. Mas é a sua oportunidade de dar a essas 7 pessoas na sua frente, os jurados, a sua versão do ocorrido. Doutor? Todo mundo? A orientação do seu advogado, eu respondo todo mundo. O senhor vai me responder ou não? A decisão é tua. Sim. Bom, você está sendo acusado, junto com os outros acusados, o Hamilton Benjamin, o teu irmão José Eric, o Marcos Vinícius e a Silviane, da prática de 3 crimes. Primeiro, o homicídio consumado, qualificado. Segundo, a ocultação de cadáver. E a terceira, a associação criminosa, que é a junção de várias pessoas para cometer crimes. Te pergunto, são verdadeiras essas acusações contra você? Senhor, não sei responder. Você participou da morte do Victor? Não. Até Você participou da ocultação do corpo dele, de partes do corpo? Sim, eu estava lá. Estava lá? Pode relatar como aconteceu isso, que você estava lá? Por que você fez isso? O que aconteceu? Sim. Para você fazer isso? Como a delegada Raíssa, né, contou que no meu depoimento, na primeira vez quando eu fui dar o depoimento na delegacia, na Polícia Civil, eu contei que, na verdade, quando o meu irmão chegava, né, no carro, eu via que ele estava desesperado, que não sabia o que fazer, ele me chamou, né, para ir nesse local. Até então eu não sabia onde era.
Aí foi que eu aceitei e fui, que eu vi o desespero deles. Só que eu não sabia do que se tratava. Em algum momento você descobriu que tinha um corpo que você estava escondendo? Não, senhor. Vocês não chegaram nem a enterrar isso, não fizeram nada? Você não foi nisso? Não, senhor. Você só carregou até o carro? Sim, eu entrei em choque até no momento. Certo. E você conhecia o Hamilton Benjamin e a Silviane? Não, senhor. Não. Tá certo. Eu vou passar a palavra agora para os promotores, lembrando que o senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas, tá? Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Cauã. Você é irmão do José Henrique, correto? Sim, E do Vinícius Marcos também. Vinícius Sim, também. Do José Henrique é irmão de mãe e pai. sim, biológico. E do Só Vinícius? pai de pai. Tá. Algum de vocês tem algum apelido? Não, até então, não. Tá. Volta lá, se você quiser, né, claro. No dia na sexta, acho que era uma sexta-feira, 21 de julho de 2023. Sim. Tu lembra onde tu tava? Se não me falha a memória, eu tava na casa da minha avó, se não me engano. Onde é a casa da tua avó? Travessa 5, Nova República. Tá. Quem foi que apareceu? Primeiro, perdão. Tu morava lá? Até no momento, sim. Naquela Agora- época, né? Sim, naquela Não, época, sim, agora tá. já. A gente vamos conversar sobre como se a gente estivesse lá em 2023. Certo. Então o senhor morava lá naquela casa? Sim. Com a sua avó e quem mais? Meus avós, a minha mãe, Aham. minha tia e meus irmãos. O José Henrique morava lá? Também, com a gente. Ele morava com a esposa? A esposa. Tá. Então todo mundo morava nessa casa, é isso? Sim. Tá. Tu lembra se era de manhã, de tarde? Quando... Quem apareceu e te chamou? Vamos lá. Se eu não me engano, foi o José que chegou lá comigo. O José Henrique, né? Foi. Ele chegou lá. Ele estava sozinho nessa hora? Tava aí. Acho que era. Só ele. Só ele, né? No carro. Tá. Pronto. Ele estava de carro? No carro. Que carro? Ele já apareceu. Eu não sei responder, que eu não me lembro muito bem qual é o carro que ele Tá. estava no momento. Qual era o carro do José Henrique naquela época? O senhor lembra? É um Gol preto. Um Gol preto, né? Sim. Tá. O carro da família, né? Carro que a gente utilizava, tanto ele quanto eu. Certo. O senhor conhecia o Vitor que sentou aí? O dono do Ford Car? Sim, meu amigo. É, né? Tá. Tu já tinha emprestado o carro dele alguma vez? Tu? Se eu me emprestei, eu acho que foi uma vez. Tá. Não era de ficar emprestando o carro dele. Tá. Neste dia, você chegou aí buscar esse Ford Ka lá na imobiliária a pedido do José? Não, Não? não, Isso não aconteceu. não. Mas na hora que o José aparece lá e te chama, tu não lembra qual carro ele estava? Eu não lembro direito qual era o carro que tava. Tá. Então vamos lá. Tu lembra que tu falou com a delegada, né? Que tu até começou falando aí. Tu deu teu depoimento Sim, para a a delegada? delegada. Pronto. Quando tu conversaste com ela, que foi em 2023, foi em agosto de 2023, você falou que o José estava no carro do seu colega Vitor. Falando isso, tu lembra se ele estava nesse Ford Ka prata ou se ele estava no carro dele? Sim, acho que ele estava assim no carro Ford Ka. No Ford Ka prata, né? Pronto. A tua relação com o José Henrique é próxima? Bastante. Como as testemunhas falaram aí, né? Assim, são irmãos chegados, que Sim, têm contato. sim, irmão, Tudo bem bem. próximos. E com o Marcos Vinícius também? O Vinícius sempre também foi próximo a gente. Tá. Pronto. Quando o José, então, aparece lá sozinho, segundo você, né? Nesse Ford Ka prata, ele fala o que pra ti? Pra te entrar no carro com ele? Ele só falou que estava bastante agoniado, dava para entender também que ele estava bastante nervoso
E falou, mano, vamos ali. Bora ali, né? Bora ali. Foi a palavra que tu usou no teu Sim. depoimento. Bora ali. Nessa hora, tu não perguntou pra ele o que é o bora ali? Não. Quanto não. tempo esse bora Não ali vai por demorar? conta- não, porque eu nunca fui de desconfiar nada dele, entendeu? Então, tudo com ele eu sabia que tava certo. Seguro, no caso. Sim. Tá. Em algum momento, até aí, a gente está na parte que tu tá na casa da tua avó, ele chega no carro, te chama para bora ali. Em algum momento, o José Henrique ali fala para você, eu fiz uma cagada, me ajuda? Não ou não? lembro, Ele não só... lembro. Não. Tá, tu não lembra? Não lembro. Só lembra que ele disse, bora ali. Não lembro. Aí tu vai, né? Uhum. Pronto. Lembra qual o trajeto vocês foram? Onde? Quem dirigiu o carro? Eu não vou te mentir, a gente desceu a Tranquedo Aham. e de lá a gente seguiu aí sentido a Moaçara, né? Sim. Descendo a Cuiabá, descemos a Tranquedo Tá. e... Tu tava no passageiro, né? Sim. Ele dirigia. Tá. E aí? Desceram na Tancredo e aí? Aí a gente foi até o local Que local? do Cola, acho. Ah, dessa empresa Cota e Cota. É, essa. isso, essa mesmo. Mas calma lá, no caminho. Vocês não pegam ninguém? Só chega tu e o José lá no... Não, já tinha um rapaz lá dentro, se eu não me engano. Não falha a memória. Era um rapaz magro, moreno. O Marcos Vinícius não estava dentro desse carro, não? Não. E vamos lá. Lá em agosto de 2023, quando o senhor prestou seu depoimento, você disse que estavam no carro o Marcos Vinícius e usou a expressão um neguinho. Tu não lembra dessas duas pessoas Não, dentro não do carro? lembro. Não? Então, foi só você e o José Henrique, então, lá pro Cota e Cota. Eu não lembro. Muito tempo. Mas tu lembra de ti e dele, então? Do José Henrique, no caso. E de um rapaz moreno também que tá. Só não lembro, não sei o nome. Do Marcos Vinícius tu não lembra? Não. Tá. Então vamos lá. Então tu lembra de ti, do José Henrique e do rapaz moreno, que na época você disse essa expressão. E vocês foram lá pro apartamento, foi isso? Sim. Tá. Você saiu desse carro segurando sacola? Alguém te entregou sacola para tu entrar no carro, mandou tu levar lá para dentro? Eu não lembro de muitos detalhes do dia. Quem abre o apartamento para vocês entrarem? Ou tá aberto? Eu não lembro. Não lembro. Tá. Mas vocês entram, né? Sim. Pronto. Quando tu entra nesse apartamento, tu consegue descrever pra gente como é que ele era, o que tinha lá dentro, quando tu chegou lá e abriu a porta? Quando entrei no apartamento já estava tudo... Na verdade já estava tudo dentro de um saco. Saco preto. Sim. Então, tinha É. quantos sacos pretos que tu lembra? Eu não lembro quantos sacos pretos tinha. Mas era um só ou eram vários? Não tinha saco preto. Tava dentro de um saco. Se não me engano era saco branco. Não era saco preto. Então tinha sacos brancos lá, é isso? É. E quem colocou dentro dos sacos pretos? Porque nas imagens está em sacos pretos. Uhum. Sabe dizer? Não. Tá, vamos lá. Eu não conheço esse apartamento, eu nunca entrei lá. Tu consegue descrever pra gente como é que ele era? Quando tu abria lá, entrava na sala, era só um kitnet? Eu não tive muito... Eu não andei por lá também. Não? Não. Depois que me falaram que tinha um rapaz lá ceifado a vida, eu entrei em desespero. Não Pronto. sabia o que fazer. Que momento é que te falam que tinha um rapaz lá? Após a gente chegar lá. Quando, dentro. quando vocês entraram no apartamento. Quem te fala isso? Eu não lembro. Não lembro quem foi que falou. Não foi o Vinícius? Não lembro. Isso tudo que eu estou te perguntando é com base no que tu foi falando Sim. lá para a delegada, tá? Tá. Então, mas alguém te fala que é um rapaz. Sim. Aquelas sacolas são um rapaz. E aí tu resolve carregar por quê? Na hora do desespero, pra ajudar meus irmãos, eu... Mas não era só o José que estava contigo? Oi? Não era só o José que estava contigo? Sim. Ou o Marcos Vinícius já apareceu Não. lá? Sim. Marcos e José. Tu me disse que tu chegou lá com o José e com o Moreno. Não foi? Cadê o Marcos Vinícius? Como é que ele entra na história? Que até agora tu Eu não lembro muito como ocorreu.
Mas ele estava lá, Certo. o Marcos Vinícius? Tava. Ele ajudou vocês a carregar as sacolas? Além de sacolas, tinham malas? Que tinha o quê? Malas. Eu não Não prestei lembra? atenção. Não. O que tu se recorda que vocês tiraram de lá de dentro? Foi só sacolas? Só sacolas. Mais de uma? Foi. Se eu não me engano, foi. Você carrega a sacola sozinho ou alguém te ajuda? Eu não lembro. Tinha sangue no apartamento? Se tinha, que nem eu falei, eu não prestei muita atenção. Na hora eu entrei em desespero, não sabia nem o que fazer, né? Você lembra do senhor, de você e o Vinícius carregando uma sacola muito pesada? Juntos, inclusive. Não. Não lembra? Esse rapaz que o senhor diz que é o moreno, é o Hamilton? Eu não lembro. Não sabe quem é? Não. Nunca nem vi. Não conhecia. Não. Mas ele estava dentro do carro com o José Henrique, então. Tinha um rapaz. Moreno. Mas eu não lembro. Tá. Esse rapaz moreno ajudou vocês a carregarem as coisas lá? Os sacos? Ou o senhor não lembra? Não lembro. Pronto. Aí vocês carregaram os sacos pretos para dentro do carro. Sim. No Ford Ka? Pode ficar. Tá. Quem entra nesse Ford Ka depois que vocês colocam as sacolas dentro do carro? Eu não lembro quem tava tanto com a gente. Não lembra quem Lembro foi mais. embora? Não. Mas tu lembra para onde vocês foram de lá? De lá a gente seguiu o sentido ali a Tranqueira de novo, né? Aham. Aí, como eu tava em choque, eu lembro que eu tava bastante desesperado, eu pedia pra descer do carro. Certo. E quem dirigiu o carro? Eu não lembro quem tava dirigindo. E nem quem estava dentro? Quem tava dentro também não. Só o senhor desceu desse carro? Também. Ou mais alguém desistiu no meio do caminho lá? Não lembro. De lá, quando o senhor desce do carro, o senhor lembra para onde o senhor vai? Não. O senhor não vai para casa da sua avó? Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Quando é que o senhor volta a ver os seus irmãos? Vamos lá, isso era à tarde do dia 22 de julho. Na hora do almoço. Quando é que o senhor volta a ver eles? Eu não lembro. Não lembra? Não. Só ele, né? No carro. Tá. Pronto. Ele estava de carro? No carro. Que carro? Ele já apareceu. Eu não sei responder, que eu não me lembro muito bem qual é o carro que ele Tá. estava no momento. Qual era o carro do José Henrique naquela época? O senhor lembra? É um Gol preto. Um Gol preto, né? Sim. Tá. O carro da família, né? Carro que era, a gente utilizava, tanto ele quanto eu. Certo. O senhor conhecia o Vitor que sentou aí? O dono do Ford Ka? Sim, meu amigo. É, né? Tá. Tu já tinha emprestado o carro dele alguma vez? Tu? Se eu me emprestei, eu acho que foi uma vez. Tá. Não era de ficar emprestando o carro dele. Tá. Neste dia, você chegou aí buscar esse Ford Ka lá na imobiliária a pedido do José? Não. Não? Não. Isso não aconteceu. Não. Mas na hora que o José aparece lá e te chama, tu não lembra qual carro ele estava? Eu não lembro direito qual era o carro que tava. Tá. Então vamos lá. Tu lembra que tu falou com a delegada, né? Que tu até começou falando aí. Tu deu teu depoimento Sim, para a a delegada? delegada. Pronto. Quando tu conversaste com ela, que foi em 2023, foi em agosto de 2023, você falou que o José estava no carro do seu colega Vitor. Falando isso, tu lembra se ele estava nesse Ford Ka prata ou se ele estava no carro dele? Sim, acho que ele estava assim no carro Ford Ka. No Ford Ka prata, né? Pronto. A tua relação com o José Henrique é próxima? Bastante. Como as testemunhas falaram aí, né? Assim, são irmãos chegados, que Sim, têm contato. sim, irmão Tudo bem bem. próximos. E com o Marcos Vinícius também? O Vinícius sempre também foi próximo a gente. Tá. Pronto. Quando o José, então, aparece lá sozinho, segundo você, né? Nesse Ford Ka prata, ele fala o que pra ti? Pra te entrar no carro com ele?
Ele só falou que estava bastante agoniado, dava para entender também que ele estava bastante nervoso. E falou, mano, vamos ali. Bora ali, né? Bora ali. Foi a palavra que tu usou no teu Sim. depoimento. Bora ali. Nessa hora, tu não perguntou pra ele o que é o bora ali? Não. Quanto não. tempo esse bora Não ali vai por demorar? conta- não, porque eu nunca fui de desconfiar nada dele, entendeu? Então, tudo com ele eu sabia que estava certo. Seguro, no caso. Sim. Tá. Em algum momento, até aí, a gente tá na parte que tu tá na casa da tua avó, ele chega no carro, te chama pra bora ali. Em algum momento, o José Henrique ali fala pra você, eu fiz uma cagada, me ajuda. Não ou não? lembro, Ele não só... lembro. Não. Tá, tu não lembra? Não lembro. Só lembra que ele disse, bora ali. Não lembro. Tá. Aí tu vai, né? Uhum. Pronto. Lembra qual o trajeto vocês foram? Onde? Quem dirigiu o carro? Eu não vou te mentir, a gente desceu a Tranquedo Aham. e de lá a gente seguiu aí sentido a Moaçara, né? Sim. Descendo a Cuiabá, descemos a Tranquedo e... Tá. Tu tava no passageiro, né? Sim. Ele dirigia. Tá. E aí? Desceram na Tancredo e aí? Aí a gente foi até o local Que local? do Cola, acho. Ah, dessa empresa Cota e Cota. É, essa. isso, essa mesmo. Mas calma lá, no caminho. Vocês não pegam ninguém? Só chega tu e o José lá no... Não, já tinha um rapaz lá dentro, se eu não me engano. Não falha a memória. Era um rapaz magro, moreno. O Marcos Vinícius não estava dentro desse carro, não? Não. E vamos lá. Lá em agosto de 2023, quando o senhor prestou seu depoimento, você disse que estavam no carro o Marcos Vinícius e usou a expressão um neguinho. Tu não lembra dessas duas pessoas Não, dentro não do carro? lembro. Não? Então, foi só você e o José Henrique, então, lá pro Cota e Cota. Eu não lembro. Muito tempo. Mas tu lembra de ti e dele, então? Do José Henrique, no caso. E de um rapaz moreno também que tá. Só não lembro, não sei o nome. Do Marcos Vinícius tu não lembra? Não. Tá. Então vamos lá. Então tu lembra de ti, do José Henrique e do rapaz moreno, que na época você disse essa expressão. E vocês foram lá pro apartamento, foi isso? Sim. Tá. Você saiu desse carro segurando sacola? Alguém te entregou sacola para tu entrar no carro, mandou tu levar lá para dentro? Eu não lembro de muitos detalhes do dia. Tá. Quem abre o apartamento para vocês entrarem? Ou tá aberto? Eu não lembro. Não lembro. Tá. Mas vocês entram, né? Sim. Pronto. Quando tu entra nesse apartamento, tu consegue descrever pra gente como é que ele era, o que que tinha lá dentro, quando tu chegou lá e abriu a porta? Quando entrei no apartamento já estava tudo... Na verdade já estava tudo dentro de uns sacos. Saco preto. Sim. Então, tinha É. quantos sacos pretos que tu lembra? Eu não lembro quantos sacos pretos tinha. Mas era um só ou eram vários? Não tinha saco preto. Tava dentro de uns sacos. Se eu não me engano era saco branco. Não era saco preto. Então tinha sacos brancos lá, é isso? É. E quem colocou dentro dos sacos pretos? Porque nas imagens está em sacos pretos. Uhum. Sabe dizer? Não. Tá, vamos lá. Eu não conheço esse apartamento, eu nunca entrei lá. Tu consegue descrever pra gente como é que ele era? Quando tu abria lá, entrava na sala, era só um kitnet? Eu não tive muito... Eu não andei por lá também. Não? Não. Depois que me falaram que tinha um rapaz lá ceifado a vida, eu entrei em desespero. Não Pronto. sabia o que fazer. Que momento é que te falam que tinha um rapaz lá? Após a gente chegar lá. Quando, dentro. quando vocês entraram no apartamento. Quem te fala isso? Eu não lembro. Não lembro quem foi que falou. Não foi o Vinícius? Não lembro. Isso tudo que eu estou te perguntando é com base no que tu foi falando Sim. lá para a delegada, tá? Tá. Então, mas alguém te fala que é um rapaz. Sim. Aquelas sacolas são um rapaz. E aí tu resolve carregar por quê? Na hora do desespero, pra ajudar meus irmãos, eu... Mas não era só o José que estava contigo? Oi? Não era só o José que estava contigo? Sim. Ou o Marcos Vinícius já apareceu Não. lá? Sim. Marcos e José. Tu me disse...
que tu chegou lá com o José e com o Moreno. Não foi? Cadê o Marcos Vinícius? Como é que ele entra na história? Que até agora tu Eu não lembro muito como ocorreu. Mas ele estava lá, Certo. o Marcos Vinícius? Tava. Ele ajudou vocês a carregar as sacolas? Além de sacolas, tinham malas? Que tinha o quê? Malas. Eu não Não prestei lembra? atenção. Não. O que tu se recorda que vocês tiraram de lá de dentro? Foi só sacolas? Só sacolas. Mais de uma? Foi. Se eu não me engano, foi. Você carrega a sacola sozinho ou alguém te ajuda? Eu não lembro. Tinha sangue no apartamento? Se tinha, que nem eu falei, eu não prestei muita atenção. Na hora eu entrei em desespero, não sabia nem o que fazer, né? Você lembra do senhor, de você e o Vinícius carregando uma sacola muito pesada? Juntos, inclusive. Não. Não lembra? Esse rapaz que o senhor diz que é o Moreno, é o Hamilton? Eu não lembro. Não sabe quem é? Não. Nunca nem vi. Não conhecia. Não. Mas ele estava dentro do carro com o José Henrique, então. Tinha um rapaz. Moreno. Mas eu não lembro. Tá. Esse rapaz moreno ajudou vocês a carregarem as coisas lá? Os sacos? Ou o senhor não lembra? Não lembro. Pronto. Aí vocês carregaram os sacos pretos para dentro do carro. Sim. No Ford Ka? Pode ficar. Tá. Quem entra nesse Ford Ka depois que vocês colocam as sacolas dentro do carro? Eu não lembro quem tava tanto com a gente. Não lembra quem Lembro foi mais. embora? Não. Mas tu lembra para onde vocês foram de lá? De lá a gente seguiu o sentido ali a Tranqueira de novo, né? Aham. Aí, como eu tava em choque, eu lembro que eu tava bastante desesperado, eu pedia pra descer do carro. Certo. E quem dirigiu o carro? Eu não lembro quem tava dirigindo. E nem quem estava dentro? Quem tava dentro também não. Só o senhor desceu desse carro? Também. Ou mais alguém desistiu no meio do caminho lá? Não lembro. De lá, quando o senhor desce do carro, o senhor lembra para onde o senhor vai? Não. O senhor não vai para casa da sua avó? Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Quando é que o senhor volta a ver os seus irmãos? Vamos lá, isso era à tarde do dia 22 de julho. Na hora do almoço. Quando é que o senhor volta a ver eles? Eu não lembro. Não lembra? Não. Lá na delegacia, o senhor afirmou para a delegada que o senhor reconheceu por foto o Hamilton como o homem que o senhor descreveu como moreno, que estava no carro. E que ele não aparentava estar nervoso, como os seus irmãos. O senhor lembra disso? Não. Não lembra? O senhor sabe me dizer qual dos seus irmãos conhecia o Hamilton? Não sei. O senhor sabe dizer se algum dos seus irmãos era integrante de facção, ou simpatizava, ou corria com alguma facção? Não. Em algum momento que o senhor esteve lá naquele apartamento, o senhor viu a mulher Não. que aparece nas filmagens? Não. Tá. A delegada lhe mostrou as imagens, não mostrou? Mostrou. O senhor reconheceu os seus irmãos José e o Vinícius nas imagens? Sim. O senhor tem alguma dúvida que era eles? Não. Não, né? O senhor não se lembra quando voltou a ver os seus irmãos. Mas o senhor se lembra de tê-los visto antes deles serem presos? Lembra, né? Lembro. Quando o senhor os viu, o senhor teve alguma conversa com eles para Não. saber, esclarecer como Não, é que foi te coisa- meteram nessa história aí? Foi coisa rápida. Gente, nem se falou, praticamente. Quando o senhor, após colocar as sacolas no carro, sai, né? O senhor não lembra quem estava dentro do carro, nem quem dirigia. Tinha algum outro carro ou alguém no telefone falava com outra pessoa para dizer aonde Eu não que eles lembro. iriam? Não, não lembro. O senhor não lembra? Tá certo.
Obrigada, Cauã. Nada. Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Nesse depoimento que você deu para a doutora Raíssa Beleboni, em uma oportunidade você consignou a seguinte situação. Eu fiquei muito chateado, mas com meu irmão, o Henrique. E aí depois você também, em outra oportunidade, você colocou que depois do ocorrido, ficou brigado com José Henrique. Por que você ficou brigado com José Henrique? Eu não sei responder. Quem foi que lhe disse que o conteúdo do saco era um corpo esquartejado de uma pessoa? Eu não lembro. Como eu falei pro senhor. Até então eu não lembro. Você sabe que partes do corpo foram encontradas. Cabeça, o tronco. Sim. Você sabe como elas foram encontradas? Quem disse onde elas estavam? Através do meu irmão, Qual irmão? José Henrique. Não tem outras perguntas. Tem pergunta? Obrigado. Primeiro, antes do senhor, doutor, para preservar o seu direito, os defensores vão perguntar alguma coisa? Então agora é com o senhor, doutor. Fique à vontade. Cauã, quero que tu fique tranquilo, tá? Cauã, tu teve algum envolvimento nesse fato, dessa morte? Você teve algum envolvimento? Você matou, ouviu seus irmãos tramarem a morte desse rapaz? Não. Quando você fala que você ficou em choque, foi desde que você viu o corpo? Você nem recordou agora que você foi para casa da sua avó, nem para onde você foi? Sim, como eu falei pro senhor, na hora lá eu entrei em choque e não lembrava. Praticamente não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas falaram que era para carregar um corpo, alguma coisa assim, ou só lá na hora? Só também? na hora, não sabia. O senhor ficou chateado com o seu irmão porque ele lhe meteu nessa também? Praticamente foi isso. Quantos anos o senhor tem hoje? 21. Na época o senhor tinha quantos anos? 20? 20. Eu acho. E hoje você trabalha de quê? Hoje, até então, eu tô parado. Mas eu tava trabalhando numa tabacaria da amiga minha. Uma tabacaria. Sim, O senhor respondeu todo esse processo de liberdade, sim, senhor. correto? Sim. O senhor chegou a ser faccionado? Se o senhor é pertencente a alguma organização criminosa? Nunca nem fiz parte disso. O senhor é filho de outra mãe sem o Marcos Vinícius, né? Sim, senhor. Tá. Você mora com a sua mãe atualmente ou não? Não, eu moro com a minha mulher. Com a sua esposa. Você A tem gente filhos? Não, É só o senhor e ela, então. sim. Tá ok. O senhor quer falar mais alguma coisa em sua defesa? Não, vamos esperar. Senhor jurado, alguma pergunta para o réu? Então, interrogatório. Alguém quer ir ao banheiro? Senhores jurados, vão jurar aqui no banheiro e depois disso podem trazer a dona Silviane. Dona Silviane Santana dos Santos. Dona Silviane, chegou o momento do seu interrogatório. A senhora não é obrigada a responder nenhuma das perguntas. Poderá ficar em silêncio, isso vai lhe permitir. Antes da senhora vir para a sala, o defensor público disse que era a sua vontade ficar em silêncio. A orientação dele é que para que a senhora fale e esclareça a sua versão dos fatos para essas 7 pessoas, não para mim. Porque quem vão lhe julgar são essas 7 pessoas. Mas a decisão é unicamente sua. Por isso, nesse momento, eu vou inicialmente dar ciência que a senhora está sendo acusada da prática de 3 crimes. O primeiro deles é o homicídio qualificado, que tem a morte do seu Victor. O segundo é a ocultação do cadáver dele. E o terceiro, a participação em organização criminosa armada, se juntarem várias pessoas para cometer esse homicídio. E outros crimes. Eu lhe pergunto,
A senhora quer manter o silêncio ou a senhora quer dar sua versão para os jurados? Senhor, eu opto por permanecer em silêncio. Eu não quero falar, tenho medo de falar. Então, as câmeras mostram por si próprias o que aconteceu. Eu estava com meu filho, estava com uma criança e eu não quero falar, tenho medo de falar e vou continuar em silêncio. Tudo bem, não, Silviane. Então, está encerrado o interrogatório. Neste momento, eu suspendo a sessão. São 17 horas e 35 minutos. Como alegou a defesa, vote não e afaste a qualificadora. E a pergunta é: o acusado Hamilton Benjamin do Espírito Santo praticou o fato por motivo torpe, uma vez que teria o fato sido praticado em razão da disputa por poder, em razão da vinculação a grupos criminosos distintos. Bom, depois dessa, vem a outra qualificadora, do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. O acusado Hamilton Benjamin do Espírito Santo praticou, porque ele, a acusação contra ele, de ser o autor, o fato utilizando emboscada e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, devido ao fato de que, junto aos denunciados, sabendo do vínculo de confiança que o mesmo falecido mantinha com a acusada, aproveitar o momento em que este descansava após a atividade de lazer com ela e o emboscaram no apartamento em que se encontrava, momento em que foram surpreendidos pelos autores do fato, que com superioridade instrumental e numérica, segundo a acusação era 2 em um armado, investiram contra o mesmo e efetuaram o disparo de arma de fogo, sem possibilitar qualquer chance defensiva. Acredito que é bem didático a pergunta, já que copia-se o que vem na denúncia. Se você entendeu que ele teve, que foi emboscada, e que o meio utilizado dificultou ou impossibilitou o ser ofendido, vote sim e reconheça a qualificadora. Se não, vote não e afaste a qualificadora. Aqui terminou a questão do homicídio. Terminou do Hamilton? Não, porque depois vem a parte da ocultação do cadáver, que neste caso, eu tenho que explicar, foi dividido em partes. Não foi só o corpo pegado e enterrado. O corpo primeiro, segundo a acusação, foi destruído, decepado e depois escondido, ocultado. Então é todo esse contexto que é o artigo 211 do Código Penal, que eu peço venha para ler para vocês saberem bem o que é o crime de ocultação de cadáver. O crime é previsto no artigo 211, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Então eu vou ter que perguntar se o corpo da vítima, Victor Mateus Almeida Franco, foi ocultado. Sim ou não? A autoria, o réu, Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, concorreu para os fatos ocultando o corpo da vítima, Victor Mateus Almeida Franco, uma vez que o corpo foi decepado e enterrado em uma cova vaga. É rasa, aqui não é vaga, é rasa, acho que rasa, no quilômetro 25 da BR-163. Segundo, eu posso estar errado, me corrijam as partes, para o Hamilton e a dona Silviane não cabeu a acusação de que eles enterraram o corpo. Isso coube aos outros 3. Para os 2 foi a destruição, a decapitação, desmembramento do corpo. Aí você entende se eles fizeram, se ele e a dona Silviane fizeram isso. Sim, reconhece a autoria, não afasta a autoria. E depois, se vocês reconhecerem a materialidade e a autoria, se você absolve ou não o Hamilton do crime de ocultação de cadáver. Sim ou não? Terminou do Hamilton? Não. Aí vem a tal da associação criminosa, que antigamente era formação de quadrilha. Tá? Materialidade, existência do fato. No ano de 2023, especificamente em julho de 2023, nessa cidade de Santarém, houve uma associação de 3 ou mais pessoas? Sim ou não? Uma associação. Para o Ministério Público, houve essa união.
Para a defesa, não. Diante de tudo que foi explicado em plenário, você vai decidir um lado. Sim, reconhece a materialidade do Ministério Público, não afasta a materialidade com a defesa. Se vocês reconhecerem a materialidade, vem a questão da autoria. O acusado, Hamilton Benjamin, do Espírito Santo Filho, associou-se com terceiras pessoas para o fim específico de cometer os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver? Sim ou não? E o terceiro e último, terceiro quesito, se vocês reconhecerem a materialidade e a autoria, se o jurado ou jurada absolve inocente Hamilton da formação de quadrilha, associação criminosa. E aí vem o último quesito. Essa associação criminosa era armada? Parênteses, usava arma de fogo? Sim ou não? Aí aqui se resolve a questão do Hamilton. Aí nós vamos começar com o Marcos Vinícius. Eu dou uma mudança aqui na denúncia, que depois da denúncia vem o José Eric. Por que eu coloco o Marcos Vinícius? Porque ele era o que, segundo a acusação, estava no local da morte com o Hamilton. Então eu coloco ele logo. Vamos colocando conforme estas determinações. Materialidade, nada se altera. Voltou? Voltou? Tá. Materialidade, nada se afasta, tudo igual. Esse cabo está ruim, vamos pegar aquele outro. Tá? Cabo que eu... Não? Depois. Aí vem a autoria, em relação ao Marcos Vinícius. Lembrando que o Marcos Vinícius não é acusado de ser o autor dos disparos. Esta acusação cabe só ao Hamilton. Tá? O réu, Marcos Vinícius de Oliveira Ambrose, concorreu para os fatos, auxiliando a pessoa que atirou na vítima, Victor Mateus Almeida Franco, indo inclusive ao apartamento em que a vítima foi morta? Sim ou não? Verdade seja dita, nem a defesa nega que ele estava lá. Pois é o quesito obrigatório se você absolve ou não o Marcos Vinícius. Aí vem a parte diferente de todos os demais, exclusiva ao Marcos Vinícius. Lembrem que quando eu falei do artigo 29, eu disse que quem concorre para o crime responde às penas a ele atribuídas. E vieram aqui os advogados de defesa dizer: realmente, o Vitão foi morto. Realmente, o Marcos Vinícius estava lá no apartamento. Mas, senhores jurados, ele não foi lá para matar o Vitão. Ele foi lá para fazer uma, abre aspas, cobrança, o que poderia gerar até lesão corporal. Ou seja, agredir o Vitão e não matar. Isto é a participação dolosa em outro crime. Resumidamente, é dizer, o Marco foi tudo lá, mas ele não tinha intenção de matar não, era só de, no máximo, de dar umas porradas nele. Você que vai decidir. Para a defesa é essa a questão. Para a acusação não, ele foi lá sabendo o que estava acontecendo, assumindo inclusive o risco, e a doutora, abre aspas, se eu estiver errado todo mundo me corrija, falou que ele teria dito aqui que sabia que tudo poderia acontecer, fecha aspas, no plenário. Então aí cabe a você decidir. O acusado, Marcos Vinícius de Oliveira Ambrose, desejava participar em delito menos grave, qual seja lesão corporal? Se você entendeu que ele deve responder por lesão corporal e não homicídio, como pediu a defesa, vote sim. Se você entendeu como acusação de que ele sabia o que estava acontecendo, desejava, ou ao menos assumiu o risco de auxiliar na morte do Vitão, vote não e reconheça o homicídio e acabe essa questão. Se vocês votarem sim, tem a segunda parte.
era previsível. Se vocês reconhecerem que o Marcos só queria participar da lesão corporal, eu tenho que perguntar, era previsível para ele o resultado mais grave, ou seja, a morte? Sim ou não? Não, doutor, o senhor já teve suas 2 horas e meia, suas 2 horas. Eu estou falando e agora não deu palavra. Doutor, se o senhor quiser, o senhor teve as suas 4 horas e meia para falar. Agora quem está com a palavra é o presidente, e da mesma ordem que eu lhe que respeitei, enquanto o senhor falava, não abria minha boca, eu peço que o senhor me respeite e mantenha o silêncio. Se o senhor não quiser, ao final, o senhor registre as suas reclamações em ata. É o que lhe cabe fazer agora. Depois vem o privilégio, exatamente igual ao Hamilton, o valor relevante e valor social. Motivo torpe, o meio que dificultou a defesa da vítima, igualmente. Aí, senhores, ocultação de cadáver, a única diferença que a ele não cabe a destruição do cadáver, mas sim o carregamento e a ocultação. Ele, o José Eric e o Cauã. E tudo se repete. Em relação à associação criminosa, também não há divergência, é a mesma coisa. Depois vem o José Eric. Tá? Homicídio, materialidade. Se repete. Autoria, a mesma coisa. Participação, que ele teria ajudado, auxiliando as pessoas que mataram o Vitor, levando os dois ao local e dando fuga a eles. Esta é a acusação do Ministério Público. Concordar com o Ministério Público, vote sim. Já a defesa diz que não, que ele não sabia de nada, só deu carona e pede que vocês votem não e reconheçam a negativa de autoria. Sim, o jogo segue para a gente ver o que acontece. Não, o José Eric já é absolvido por negativa de autoria. Não vou perder muito tempo porque eu não tenho teses e também porque já foi muito bem explicado pelos dois lados. Quesito obrigatório é a mesma coisa. O José Eric não tem a participação diversa. O dele é só se vocês não absolverem por negativa de autoria. Clemência, aí vem para o privilégio e as qualificadoras. Tudo se repete em relação à ocultação de cadáver e em relação à associação criminosa. Aí vem o Cauã. Materialidade se repete. A diferença do Cauã no segundo quesito, a autoria, que eu tenho que registrar, é que o próprio Ministério Público pede que aqui vocês votem não e o absolvam do homicídio, porque, segundo a acusação, não restou provada a participação dele, com o que aderiu os dois advogados. Fora isso, tudo se repete. Mas, em relação à ocultação do cadáver, o Ministério Público pede a condenação da mesma forma que os outros acusados. A associação criminosa também. Aí depois vem a dona Silviane. Materialidade, também não há questionamento. A autoria que ela auxiliou fornecendo inclusive a chave, o doutor Plínio também não negou. A diferença vem no terceiro quesito, que além da clemência e da piedade, ele alegou a inexigibilidade de conduta diversa. Para o doutor Plínio, ela foi forçada a fazer isso. Se você concordar com ele, vote sim e absolva. Para o Ministério Público, ela não foi forçada, ela fez porque ela quis, ela aderiu à conduta porque ela estava junto com os outros e não merece ser absolvido. Você entendeu como eles? Vote não. E aí, privilégio se repete, qualificadora do motivo torpe se repete, a outra qualificadora se repete, e aí nós vamos para a ocultação de cadáver, lembrando que ela e o Hamilton não são acusados de levar o corpo para esconder, mas de fazer aquela destruição no corpo. E a associação criminosa, tudo se repete. Vocês têm dúvidas sobre a redação dos quesitos e os resultados? Doutoras? Doutores promotores? Tem uma questão no Cauã, na associação criminosa, que seria
Ah, tá, sim, realmente. O crime de ocultação de cadáver. Obrigado, doutor. O que concerne também ao Vinícius, Você tem razão nesse ponto. Sim, do Vinícius. o que concerne ao Vinícius, do ponto de vista do Ministério Público, tem uma hora que se fala em lesão corporal. Eu não lembro de nenhuma parte ter falado sobre isso. Na verdade, o crime que seria, no meu ponto de vista, seria extorsão. Não, mas aí quem falou foi eles. Falaram em lesão É. corporal? É a tese defensiva, não é sua. Certo. Tá? Era essa apeliação do Vinícius. Eu acredito que a gente não falou que era cobrança, tipo de extorsão. Falou, doutor, eu estava aqui, anotei bem anotado, 3 vezes foi falado isso, tanto por senhor quanto 2 vezes. Foi esse mesmo que ele usou. O que não foi falado foi extorsão. Mas eu anote na ata a reclamação da defesa e eu vou manter os meus quesitos na redação, porque foi isso que eu entendi. Lá na organização criminosa, eu podia só acreditar porque a gente bateu muito, permanência e estabilidade. Não, doutor, isso daí é formação do tipo, não é só associação. Eu repito o que está na lei. O senhor pode pegar meus quesitos de associação criminosa desde 2018, é essa redação, não vou alterar. É a mesma. A formação do tipo ou não, a permanência, é eles que têm que ver pelo que vocês falaram. Isso daí é tamanho passado. E eu vou dizer à plateia, porque deve ter muitos parentes de réus aqui, como juiz eu não sou parte, eu não defendo tese de ninguém. Eu cumpro a lei. E para isso eu sou juiz, a minha toga é branca. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, José Eric Rego dos Santos, Marcos Vinícius de Oliveira Ambrósio, Cauã Rego dos Santos e Silviane Santana dos Santos, devidamente qualificados no caderno processual, alegando que esses, no dia 21/7/2023, teriam em conjunto matado Victor Mateus Almeida Franco, imputando aos réus a prática do delito de homicídio qualificado em concurso de agente, bem como as práticas dos delitos de ocultação de cadáver e de associação criminosa armada, tudo em concurso material de crime. No presente caso, após analisar tudo o que foi debatido em plenário, o respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, hoje reunido, proferiu decisão, por maioria de votos, determinando, primeiro, a condenação do acusado Hamilton Benjamin, do Espírito Santo Filho, pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em concurso de agente, pelo delito de ocultação de cadáver e pelo delito de associação criminosa armada, tudo em concurso material. A condenação do acusado Marcos Vinícius de Oliveira Ambrósio, pelo delito de homicídio qualificado pelo uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em concurso de agente, pelo delito de ocultação de cadáver e pelo delito de associação criminosa armada. 3. A absolvição do acusado José Eric do Rego dos Santos das acusações que respondeu por este processo, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. 4. A absolvição do acusado Cauã Rego dos Santos das acusações que respondeu por este processo, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. 5. A condenação da acusada Silviane Santana dos Santos pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido em concurso de agente, pelo delito de ocultação de cadáver e pelo delito de associação criminosa armada, tudo em concurso material de crime. Dessa feita, definida a condenação dos acusados, a absolvição dos outros e fixados seus limites, passo à fixação de suas penas. Posto isso, e diante da decisão do Conselho de Sentença,
Julgo procedente em parte o pedido condenatório do Ministério Público articulado na denúncia e, primeiro, condena o réu Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho ao cumprimento da pena de 29 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias multas, esses calculados no valor equivalente a 1/30 salário mínimo, vigente à época dos fatos, levando em conta a situação econômica do acusado pela prática do delito de homicídio qualificado, tendo como vítima Vitor Matheus Almeida Franco, pela prática do delito de ocultação de cadáver e pela prática do delito de associação criminosa, tudo em concursos materiais de crime. 2. Condena o réu Marcos Vinícius de Oliveira Ambrosio ao cumprimento da pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, sem manifestação, por favor, e 16 dias multas, esses calculados no valor equivalente a 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos, levando em conta a situação econômica do acusado pela prática do homicídio qualificado em concurso de agentes, tendo como vítima Victor Matheus Almeida Franco, pela prática do delito de ocultação de cadáver e pela prática do crime de associação criminosa armada, tudo em concurso material de crimes. Condena a ré Silviane Santana dos Santos ao cumprimento da pena de 30 anos de reclusão e 20 dias multas, estes calculados no valor equivalente a 1/30 salário mínimo na época dos fatos, levando em conta a situação econômica da acusada, também pela prática do homicídio qualificado, tendo como vítima Victor Matheus Almeida Franco, pela prática de ocultação de cadáver e pela prática do crime de associação criminosa armada, tudo em concurso material de crimes. 4. Absolvo o réu José Eric Rego dos Santos das acusações que respondeu por este processo, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. 5. Absolvo o réu Cauã Rego dos Santos das acusações que respondeu por este processo com fundamento no artigo 386, inciso 7. De plano, verifica os réus condenados não preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista o uso de violência contra a pessoa e o montante de pena fixada, e por isso deixe aplicar substituição de pena. Determino também que as penas dos 3 acusados condenados deverão ter seus cumprimentos continuados no regime fechado, tendo em vista o determinado no artigo 33, parágrafo 2º, linha A do Código Penal. Nesta oportunidade, considerando as determinações do Código de Processo Penal e seu artigo 387, parágrafo 2º, passo a analisar a possibilidade de detração penal. E no presente caso, anoto que inicialmente irei analisar, levando em conta a pena do homicídio qualificado que atualmente exige, por ser crime hediondo, e a data que foi praticado o fato, o cumprimento da metade da pena, para a modificação do regime de cumprimento de pena. E hoje verifico que a acusada, que há mais tempo está presa, é a condenada Silviane Santana dos Santos, que está recolhida ao cárcere desde 2 de 8 de 2023, ou seja, 1 ano, 6 meses e 24 dias. Com isso, constato que os acusados, condenados pelo crime de homicídio, não cumpriram ainda metade das penas depois desse delito, e com isso reconheço expressamente a inexistência de detração a ser realizada, e por isso mantenho o regime fechado, como que os acusados Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, Marcos Vinícius de Oliveira Ambrosio e Silviane Santana dos Santos deverão continuar a cumprir suas penas privativas de liberdade, devendo os cálculos das penas ser efetuados pelos juízes responsáveis pelas execuções penais. Dando continuidade, passo a verificar a decorrência do artigo 387 do Código de Processo Penal, a possibilidade dos acusados agora condenados pelo Tribunal do Júri recorrer em liberdade. Mas considerando a decisão de 12 de setembro de 2024, em um julgamento, proferido um julgamento histórico para o país, onde o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o RE 12.335.340, decidiu que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurado, independente do total de pena aplicado, entendo por certo em manter as decretações das prisões cautelares dos acusados, agora condenados, Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, Marcos Vinícius de Oliveira Ambrosio e Silviane Santana dos Santos. E por isso indefiro a eles o direito de recorrer em liberdade, cumprindo fielmente a decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal. Também determina a imediata expedição das competentes guias de execuções provisórias no tocante aos réus presos e agora condenados, encaminhando aos juízes competentes para suas execuções. Certificado o trânsito julgado, lança o nome dos réus culpados e espécie de documentos necessários. Fixa a indenização mínima em favor da família da vítima em R$100 mil aos condenados. Condena os réus que levaram pena privativa de liberdade
ao pagamento das custas do processo, mas considerando o pedido de justiça gratuita articulado nas acusações, isentos desse pagamento. Por fim, em relação ao acusado José Eric Rigo dos Santos, ante a sua substituição pelo Conselho de Sentença, promova a revogação imediata de sua prisão cautelar e determina a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, devendo mesmo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver se mantido encarcerado. Dou a presente decisão publicada no julgamento e todos devidamente intimados. Registro e cumpra-se Santarém, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Venho agradecer ao Dr. Paulo e à doutora Mariana, Dr. Igor, Dr. Vinícius, Dr. Plínio, sempre bem-vindo, Dr. Plínio, um grande amigo que eu tenho, Dr. Samuel, um amigo que também está chegando. E venho dizer, obrigado, senhores jurados, eu melhor do que ninguém, sei como é difícil julgar alguém, a dona Ana vai providenciar as caronas para quem precisasse nessas assinaturas. Agradeço aos presentes, a Polícia Militar, a Polícia Penal, todos aqui, os oficiais, aos 2 Rafaéis, a imprensa através do Coruja. E eu venho dizer, inicialmente, aos acusados Hamilton, Silviane e Marcos Vinícius. Se confirmada a pena de vocês, cumpram-a integralmente, obtenham os benefícios da execução penal, reconciliem-se com a sociedade, analisem que foram as condutas de vocês, de matar um ser humano, a que não é permitido a ninguém, que os trouxeram a sentar no tribunal do júri. Em relação aos acusados, José Eric e Cauã, agradeço muito a sociedade santarena, representada por essas 7 pessoas, pela segunda chance que receberam. E lembrem que, principalmente o Sr. José Eric, é a segunda vez. Talvez não tenha uma terceira. Tente mudar de vida. E lembrando que enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, eu não tenho medo, seja de qualquer facção que for, para trazer para a sociedade julgar. Isso custa a minha liberdade. Porque eu só ando com escolta, não tenho liberdade para ir numa praia, não tenho liberdade para ir no shopping, não tenho liberdade para ir no restaurante. Mas é o que eu escolhi fazer, o que eu amo fazer e que eu vou lutar para que essa sociedade santarena tenha vantagem e tenha uma vida digna. Então, aquelas que forem as esposas, os parentes, os pais dos 2 absolvidos, analisem que eles receberam uma grande chance da cidade. E rogo que vocês cobrem deles que andem em linha reta, para que não retornem a sentar no tribunal do júri ou em outro banco dos réus. Porque realmente deve ser duro para vocês, mas eles também, o quadro era muito negro. Sr. José Eric, eu vou expedir o seu alvará de soltura, um procedimento policial penal. O senhor retorna à casa penal onde vai ser feita toda aquela pesquisa. Se não houver nada, o senhor ainda sai na data de hoje. Já estou até assinando o alvará eletronicamente. Muito parabéns aos 2 absolvidos. Está encerrada a sessão com proteção, agradecendo a proteção de Deus.